Fala pessoal, muito boa tarde para todos vocês. Sem mais delongas, eu não vou me prolongar tanto, porque é a primeira vez que estou fazendo isso, na verdade não é a primeira, mas as primeiras vezes que isso aconteceu, eu não tava mais para lá do que para cá. É um projeto que eu tô querendo fazer faz muito tempo, que é uma live semanal, trazer pessoas que eu gosto muito e admiro bastante aqui para vocês, para ter uma conversa, para a gente falar sobre assuntos determinados. Tem muita coisa que eu gostaria de trazer e compartilhar aqui com vocês. É um projeto que estava engavetado há um tempo e encontrei aqui uma oportunidade muito boa para estar falando mais sobre isso, para trazer mais conhecimento para vocês. Importante ressaltar alguns pontos. O formato da live ele está pensado inicialmente para acontecer dessa forma que vocês vão ver aqui hoje, mas pode ser que isso mude, tá? A gente vai se ajustar, enfim, vai dar muito bom. Eu acho que tem muito para dar muito certo. Eu espero, né, gente? Não tô usando óculos, porque acontece o seguinte, a hora que eu coloco o óculos, dá pra ver o que tá acontecendo aqui atrás, ó. Entendeu? Tem a ring light aqui, gigantesca, então eu preferi por não usar, então pode ser que eu não enxergue algumas coisas que vão acontecer durante a live. Então, assim, ó, sem mais delongas, eu tô muito animado, eu tô muito ansioso, tava esperando muito por isso. Comprei até uma luz ali pra dar um efeito ali atrás, não sei se vocês estão vendo. Decidi fazer o piloto aqui dessa live com uma pessoa que eu amo demais, que eu gosto bastante. Uma amiga querida, uma irmã da vida, é a filhada da minha mãe. Então, é uma das pessoas que eu mais amo na Terra pra falar sobre esse tema tão importante que a gente vai tratar aqui. Mas eu vou esperar ela chegar pra gente falar sobre isso junto. Entra aí, convidada. Ó, se não der certo, você me avisa no WhatsApp, hein? Ah, tá, já vi aqui o que tá acontecendo. Pera aí, ó. Acho que agora vai. Oiê! Aê! Deu certo. Cara, ainda bem, eu tava preocupado se ou não funcionar. Eu tive que te convidar. Você não me convidou, eu te convidei, entendeu? É assim que Ótimo. funciona. Tá. Amizade de muitos anos. Oi! Mo, Nunca primeiro, eu vi. quero saber se você gostou da introdução que eu dei aqui pra você. Ah, eu amei. Você fala que eu sou uma das pessoas que você mais ama, entendeu? Veio de coração, eu sei que vai render aí alguns WhatsApps aí Vai, depois, mas enfim, não tem problema nenhum, a gente tá super vai. acostumado. Te chamei aqui para esse piloto para falar sobre esse assunto, que é saúde mental, que é um assunto que está sempre em alta, que eu acho que cada vez mais ele devia ser mais discutido entre as pessoas. Acho que todos passamos por momentos aí mais delicados envolvendo saúde mental, enfim, psicológica, segurança psicológica. Novamente, seja muito bem-vindo aqui, Mo, é um prazer te ter aqui. E muito obrigado por aceitar esse convite inusitado. Eu tô super feliz, eu tô super feliz, eu tô super orgulhosa, porque eu sei a importância desse projeto pra você. Eu sei o quanto tempo, eu acho que todo o teu processo para chegar até aqui, né? E não tem nada melhor do que começar começando, né? Colocando em prática os nossos planos. Estou super honrada, na verdade, de estar Que aqui. bom. Obrigada. É pra ficar mesmo. Eu te amo muito e saiu cara essa live, como eu já te falei. Eu separei algumas perguntas, algumas coisas que eu gostaria muito de entender junto contigo e a gente poder ter essa troca. Muitas pessoas entendem na prática e conseguem enxergar o momento certo. Falar assim, cara, não, preciso de ajuda de fato. Não estou me sentindo bem, estou começando a ficar em dúvida comigo mesmo em relação a muitas coisas. Mas para as que não enxergam isso, existe um momento certo para isso? Em qual hora a gente deve realmente entender de que é o momento certo para procurar uma ajuda e a gente buscar se entender melhor, mais e melhor psicologicamente falando? Então, eu acho que esse é um ponto muito crucial, assim, né? Eu acho que da nossa vida e pensando em saúde mental. Mesmo porque ainda tem muito tabu, né? Com saúde mental. A gente sempre, né, sempre pensa nas analogias, né? Quando a gente tá com uma questão física, né? Quando a gente quebra um braço, ou quando a gente está com alguma outra questão, a gente não pensa duas vezes em procurar um recurso profissional, né? Um acompanhamento profissional. Mas eu acho que eu pensaria, eu vou tentar organizar numa pirâmide, assim, sabe? Essa resposta de quando procurar um acompanhamento dentro da saúde mental, né? Que hoje em dia, pensando no contexto do Brasil, os profissionais que estão mais, que podem prover esse acompanhamento, né? Então, psicólogos, dentro de todas as linhas e abordagens, e o psiquiatra, né? Que é o médico que também pode trabalhar como terapeuta, né? Mas também prescreve medicações, né? Então, sempre em parceria, dependendo do caso. Mas eu pensaria, então, numa pirâmide, na ponta da pirâmide, pessoas que já estão com sintomas e que estão em sofrimento. Então, essa palavra sempre pisca para mim, sabe? Quando alguém me pergunta quando que eu devo procurar um profissional de saúde mental, né? Quando eu devo procurar terapia? Tanto para adultos quanto para crianças, né? Eu sempre penso na palavra sofrimento. Quando você se sente, de alguma maneira, em sofrimento. Às vezes você não consegue nem dar o nome,
né? Então, quando você tá com uma angústia que não consegue dar o nome, ou quando o seu dia a dia tá afetado de alguma maneira, né? É o seu sono, as suas relações sociais, profissionais também, né? E fisicamente, tá tudo muito interconectado. Então, eu pensaria nessa palavra sofrimento, né? Quando a gente sente que estamos em sofrimento e temos sintomas para isso. Eu poderia citar muitos sintomas, né? Dentro de todo um espectro aí de saúde mental. Mas, enfim, acho que prolongaria muito. Acho que ficar com essa anteninha ligada para o sofrimento é muito interessante. E poder procurar ajuda, poder procurar o teu profissional de referência. Talvez eu acho que isso ainda é algo que a gente precisa desenvolver bastante no Brasil, né? A gente ter esse profissional de referência para quem você pode, enfim, buscar ajuda sempre que você precisa, né? Mas, enfim, pico da pirâmide, né? Então, quando o sinal já está ali piscando, né? Meio da pirâmide, eu pensaria... Sabe quando a gente sente... Você vai saber disso porque eu acho que quando você começou a terapia, foi mais ou menos por aí, né? Do tipo assim, autoconhecimento. Tem alguma coisa dentro... Eu também, quando comecei, mais pela formação, né? Para quem não me conhece, né? Eu sou psicóloga, psicoterapeuta. Então, para a gente fazer a nossa formação, a gente também precisa estar em acompanhamento psicoterápico. Então, quando a gente está naquele momento do tipo assim, eu não tô com um sintoma que me paralisa, né? Eu não tô ali nesse sofrimento agudo, mas tem alguma coisa que eu gostaria de entender melhor, que eu gostaria de conhecer, que eu gostaria de escavar. Eu sempre brinco que é um processo um pouco de escavação, né? A gente vai olhando para dentro, olhando essas camadas que vão nos compondo. Eu acho super, super válido, né? Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre também? Eu ia falar que é muito perceptível. A gente escuta falar muito sobre isso, né? E na maioria das vezes as pessoas elas acham que está muito subentendido, não está tão claro, não está tão evidente. E, cara, não. Eu acho que não é uma regra, é importante a gente frisar. As formas de interpretação elas são muito pessoais, mas pelo menos comigo foi muito palpável, sabe? Tipo, então eu senti de fato que não estava legal, tipo, tinha algo que não estava me deixando 100%. Eu falei, vamos ver isso daqui. E aí foi, tipo, abriu uma porta gigantesca para o autoconhecimento, a gente buscar se entender cada vez mais. Eu diria que é uma trajetória meio que interminável, assim. Pelo menos no meu caso, eu tenho muita dó da minha terapeuta, porque ela sofre muito na minha mão. Ela me faz entender coisas que nem eu entendo e me faz provocações muito interessantes, assim. E, Mo, vou te pedir desculpa. Eu vou fazer um adendo aqui que antes da gente continuar, porque eu estava tão ansioso, tão animado. A Mo, para quem não sabe, ela é psicóloga formada. Ela está nesse momento na Alemanha. E eu acho muito interessante, Mo, você falar aqui, aproveitar o espaço também, para contar sobre essa sua trajetória, que é maravilhosa. Então, do momento da sua formação até onde você está hoje, com a sua família maravilhosa. Aliás, beijão para todo mundo aí. E queria que você compartilhasse isso com as pessoas antes da gente dar sequência. Não, mas eu acho que faz super sentido. Eu acho que as coisas vão muito se conectando, na verdade. Eu vou falar sobre a minha trajetória, mas só antes você estava falando isso, né, do autoconhecimento e da gente poder, enfim, se cuidar. Eu acho muito importante que, para mim, a base dessa pirâmide seria a manutenção da nossa saúde mental. Sabe, o dia a dia, a gente poder estar conectado com, ou nesse caso, né? Eu tô falando bem do dia a dia mesmo, ter um tempo pra gente poder entender o que tá se passando. Eu vou te dizer, pelo menos comigo, como isso foi sinalizado. Aquela hora em que a gente tá a ponto de explodir, de fato estourar, a gente fala assim, cara, acho que eu não vou fazer isso pra não ficar louco. Na prática é exatamente isso. É você identificar essas horas em que possivelmente você acha que vai ficar maluco e evitá-las. Fala assim, cara, ou postergá-las. Fala assim, acho que eu não vou fazer isso agora, eu posso esperar um pouquinho aqui, senão eu vou voar na garganta dessa pessoa, ou eu vou tacar esse computador na parede, e não é o que a gente quer. A gente não nasceu para ficar louco, como diz o meme. Eu acho que é muito o autorrespeito, é a gente entender os nossos melhores e os nossos momentos mais sensíveis para que a gente não pire, né? Sim, você já estava. Não, mas eu acho que é muito isso mesmo, né? Porque claro que o profissional, o acompanhamento profissional é de imensa importância, né, em casos particulares, mas a gente poder estar presente dentro da nossa vida, né, enfim, eu acho que a gente vai ter tempo para falar um pouco mais sobre isso, né,
Mas a gente poder ter esse tempo de silêncio no nosso dia a dia, da gente poder entender os nossos processos, sabe? Eu acho que o mundo tá tão barulhento que a gente ter um tempo de silenciar e entender os nossos desejos, as nossas necessidades, os nossos limites, né? Quando a gente foi combinar a live, até disse, o Tô tava, né, os horários e tal. Eu falei, Tô, então tá, não tô no Brasil, né? Então aqui são 9 horas da noite. Falei, Tô, depois das 9, depois das 10 eu não funciono. Tenho muito isso, né? Porque depois disso eu já não consigo entregar carisma. Não E o dá cachê mais. é mais caro também, né, amor? O Então, cachê era mais caro, então, com tudo a gente isso. tem que fazer valer mais barato, Das baixei. 9, então das É, 9. Mas enfim, então eu acho que essa base da pirâmide, que é tão importante quanto, é a manutenção da nossa saúde mental na nossa rotina, na nossa prática de exercício, na nossa prática de silêncio, né, na nossa prática de autoobservação. Enfim, eu acho que dentro dessa base entram muitas coisas, daria outra live, né? Mas enfim, não sei se eu respondi a primeira respondeu. questão. Respondeu. Só fortalecendo aqui a pergunta anterior. Quando a Mo entendeu que de fato ela era a pessoa que gostaria de entender mais as pessoas e trabalhar com isso de fato na ponta, em que momento isso aconteceu? Contei pra gente. Isso é bem fazendo, né, indo para trás, né, um pouco. Eu acho que eu sempre gostei de ouvir. Sempre gostei muito de falar também. Quem me conhece sabe disso. Que eu gosto muito, né, desse contato, né, do contato com pessoas, mas de ouvir histórias. A gente tem que decidir muito cedo, né, normalmente, a nossa profissão. Então, depois eu e o Tô, a gente se conhece. Eu fui fazer as contas, eu não sei se eu compartilho isso, e enfim, falo que Pode 28 falar. anos. Pode falar há 28 anos, né? Então, mínimo. Porque conta a vida passada, né? Puxado, conta. Ó, vou trazer outra coisinha aqui. Na ponta, é evitar gente chata. Sabe aquele povo meio chato? Que você fica na dúvida se tá ali legal ou não. Sabe aquela pessoa que tá no teu convívio do dia a dia. Existem momentos e pessoas que, de fato, não tem para onde a gente correr, né? Convivem com a gente, trabalham com a gente, enfim. Mas na prática, é dar um toquezinho, é fugir, é dar um bloco ali no Instagram, é parar de seguir, talvez, é dar um basta. Eu acho que, voltando ainda sobre aquela resposta que você deu, se respeitar, cara, não tá te fazendo bem, dá um tempo, respira, né? Vamos tentar entender o que tá rolando, se na prática a ausência fez bem, então quer dizer que tá na hora de recalcular a rota, vamos conhecer Sim. gente nova, vamos tentar entender o que tá rolando, né? Atento, né? Eu acho que tá atento a gente mesmo. É muito clichê, só que talvez cada um, né? Não dando gerais, a gente falei pro Tô, hoje eu acho que mais do que responder perguntas, nós vamos fazer mais perguntas. Eu acho que poder questionar é muito importante, né? A gente poder questionar e cada um encontrar a sua própria pergunta. A sua própria resposta. E a sua própria pergunta também, né? Que é bom a gente ter cada vez mais perguntas. Sim. Enfim, percurso profissional. Saí da escola, fiz psicologia em Assis. Depois que me formei, fui para São Paulo. Fiquei em São Paulo uns 7 anos. Né? Lá em São Paulo eu fiz pós-graduação em psicologia da infância. Trabalhei bastante no consultório com bebês, com mães e bebês, com adultos, com crianças, com adolescentes. E depois desse tempo, em São Paulo, com várias práticas em vários lugares diferentes, tanto na clínica, em abrigos, em escolas, em hospitais, em contextos diferentes. Eu e o João, meu parceiro de vida, a gente tinha o desejo de se mudar, né, de ter a experiência fora do Brasil. E então a gente se mudou para a Inglaterra em 2016, a gente se mudou, ficamos 2 anos e meio na Inglaterra, do nada. Importante dizer, do nada. A Mo vivia com esse papinho torto aí, vontade de ir embora. E sabe quando você não dá tanta moral? De repente ela pegou e se foi. Foi isso que foi. Pegou o João e ó. Um dia vazamos. Cara. E aí? Vazamos. Aí a gente fomos para lá com vários planos, vários planejamentos. A vida nos trouxe Cecília, né? Nossa filha, minha filha de 5 anos, nasceu lá na Inglaterra. E nos mudamos depois de 2 anos e meio. Agora estamos em Frankfurt, na Alemanha. Nos primeiros anos da Cecília, né, de tanto gestação, da Cecília pequenininha, eu fiquei muito focada no cuidado com ela, né, bem na maternidade,
junto dela. Fiz alguns trabalhos numa ONG muito incrível aí do Brasil, que chama ONG Habitare, que cuida que oferece atendimentos psicológicos, né? Acompanhamento psicológico para gestantes e mães com bebês pequenininhos. E há 1 ano e meio eu trabalho numa empresa aqui que tem projetos dentro de saúde digital, né? Tanto com diagnóstico quanto com terapias também, Nossa, teleterapia. conheço tantos potenciais clientes para Muitos, você. às vezes. Há quanto tempo na Alemanha agora? 3 anos e quase meio. Ela já está aculturada. Ela já chega, a ideia dela é outra, a vibe dela já é diferente, ela está naquele outro nível. Às vezes a gente fala uma coisa, ela fala, sou Brazilian. Desculpa, sorry. Sorry. Detalhe que ela tá na Alemanha, mas manda um sorry aqui no Brasil. Sorry no Brasil. Ótimo. Porque o alemão a gente ainda não chegou nesse. Mas vamos deixar pra lá, né? Não vamos falar do. Show, Mo, arrasou aqui na tua introdução. Muito legal poder compartilhar isso com todo mundo. Eu, novamente, acho que a tua história é maravilhosa e é muito bom. Eu fico muito honrado de você compartilhar aqui. Tudo bem que existem outras coisas também que a gente não vai compartilhar, obviamente. Vamos deixar entre a gente. João aí, também... gente, talvez eu compartilhe, hein? Vamos deixar em família isso aí que é melhor. Mo, agora outra coisa aqui. A gente falou sobre um momento de identificar, né? Tipo, a gente sinalizar que a gente não tá tão legal, enfim, buscar uma ajuda é extremamente essencial. E um amiguinho? E aquela hora em que a gente sente que o nosso próximo não está tão bem e que a gente fala, cara, acho que isso aí não tá legal, acho que ele não tá se sentindo tão bem. Existe um momento, existe a melhor forma para a gente sinalizar o nosso amigo, alguém da nossa família? A gente já está acostumado com terapia. É normal você chegar e falar assim, cara, já tentou uma terapia, porque, vai te ajudar muito. Só que pode machucar, porque a gente sabe que para as pessoas que nunca fizeram uma sessão, por exemplo, ou não conhecem, é um ponto mais sensível, né? Então, como chegar para o amiguinho ali e falar, meu amigo, tá na hora ali de você buscar um tratamento para sua cabeça, como é que eu faço isso? Eu sei que coça, né? Pra gente dar umas dicas assim, né? Mas é muito delicado, como você falou. Tem pontos que a gente precisa pensar dentro desse tópico. Eu acho que o primeiro ponto é se perguntar, antes de qualquer coisa. Antes de olhar pro outro, né? É a gente poder se perguntar qual que também é a minha necessidade de... Claro que tem a necessidade de ajudar, de oferecer um suporte, né? Como fazer isso, mas por que eu gostaria que ele... né, mudar se eu estivesse dentro de um acompanhamento. A gente poder se colocar nesse lugar também de refletir. Porque tem pessoas que eu imagino, né? Tô pensando em experiência própria, eu sei que sua também. Mas que a gente gostaria de dar um toque, né? Às vezes a pessoa tá ali numa repetição de relacionamento, ou a pessoa tá se colocando em situações bem de sabotagem, né? E você fala, poxa vida, se essa pessoa, por também já termos feito, né, terapia... Poxa vida, que vontade de dar um tapa na cabeça dessa pessoa para ver se ela acorda. Né? E poder... dá um toque, né? Poxa vida, se você... Entrando na segunda base da pirâmide ali, né? Do autoconhecimento, de você poder, enfim, refletir tudo. E eu acho que tem o outro ponto, que seria o você perceber uma pessoa querida que está em sofrimento, né? E que talvez não esteja percebendo também, né? Eu acho, você falou assim, eu já tentei dar esses toques e não rolou. A questão de saúde mental, ela depende muito de nós mesmos entendermos que a gente precisa de um cuidado, né? Então, às vezes você apontar o dedo, né? Eu vou apontar o dedo, mas você pode... Por que você não vai? Por que você não faz? Talvez seja muito mais... sabe quando o machucado tá aberto? Sim. E aí você coloca o dedo no machucado e machuca mais? Também a gente se afastar e pensar, também não vou fazer nada. Talvez um meio termo, sabe? A gente poder estar junto. Eu tentei uma coisa uma vez e funcionou. Tipo assim, depois de fracassar várias vezes. Eu comprei chocolate, aí eu cheguei pra pessoa, dei um chocolatinho e falei assim, viu, você sabe que eu gosto muito de você, né? Me ouve aqui. E se a gente desse uma tratada nessa mente? Fizesse uma terapia. Eu acho que quando a pessoa que quer sinalizar, ela já faz um tratamento, ela já está acostumada, e para ela já é algo normal, é ainda mais fácil. Porque quando você não tem o conhecimento, você não sabe tanto que aquilo vai fazer bem pro teu próximo, né? Se você tem a vivência, para você fica mais fácil. Você tá falando com propriedade, enfim. Então compra um bombonzinho, aí você chega lá, dá um bombonzinho, a pessoa fala, olha só... Tá vendo que docinho que é? A vida pode ser doce assim também, porque de lá na terapia, eu faço, é maravilhoso.
Quer o telefone? Vou te passar lá da clínica. Eu acho que Tá aqui o existem cartão. formas mais doces, né? Do que a gente chegar e dizer, cara, acho que tá na hora de você se tratar. Com certeza, não, total, adoraria também o chocolatinho. Mas o chocolatinho, né, ele como sendo a presença, você estar ao lado de uma pessoa que talvez você sinta, que talvez te sinalizou na sutileza, né? Te sinalizou talvez porque você já esteja num acompanhamento, né? Você poder estar ao lado e a partir daí você encontrar lugares férteis para talvez não nem sugerir, mas talvez compartilhar de um lugar da empatia. Você poder Arrasou. compartilhar do seu lugar, né? Isso você faz com muito pouco. Sim, É estar mais presente, é estar mais atento, é poder sim. oferecer um carinho, é poder oferecer um amparo. É Com algo muito certeza, com pouco que você certeza. já consegue fazer muita diferença na vida dessa pessoa, assim. Com certeza. Então, se você percebe que alguém está precisando, fica perto, fica junto, sabe? Oferece a tua companhia e se você perceber ali um lugar fértil, apresente um pouco da sua história, né? Se coloque no lugar ao invés de indicar um lugar ali mais horizontal. Ah, você arrasa sempre. Eu até me perdi aqui no roteiro. Você falou lance de empatia. Empatia dá uma live inteira sobre, né? Porque a gente Dá. tá a gente tá tão acostumado a apontar e dizer o que é ou não é melhor e tal. E na prática a gente sabe que é bem diferente, né? O que é bom pra mim, às vezes não é tão bom pro próximo. O que é bom pro próximo não é tão bom pra mim. E a gente Sim. precisa mais disso, né? É entender, tá ruim, tá. Mas tá ruim pra quem? Pra mim ou pra pessoa que de fato tá passando por isso? Porque o tempo e o espaço pra de fato, na prática, se colocar no lugar do outro e respeitá-lo por isso. Pensar nos dois lados do dedo, né? Quando a gente está apontando para É, lá, tem o daqui também, né? A gente poder e tem refletir e se colocar junto ali, olho no olho, né? abaixar o dedinho, abaixar o decibéis na hora de falar, fala O baixo. desse 10. Agora tem uma coisa aqui que eu queria muito te perguntar, assim, eu já passei por isso algumas vezes. Eu sei que muitas pessoas também passaram e passam sempre. A gente está muito acostumado a ouvir isso, principalmente em meios profissionais e não só. A zona de conforto é um lugar tão maravilhoso, né? O nome já fala zona de conforto. Porque tem tanta gente que quer tirar a gente da zona de conforto, a gente luta tanto para chegar nela, e a hora que chega, vem alguém e fala assim: você deveria sair da sua zona de conforto. Por que essa pessoa não vai cuidar da vida dela? Às vezes é a mesma pessoa que fala para você ir pra terapia, né? O Às dedo, vezes é é a pessoa do dedo. essa mesma pessoa. Mais uma vez, eu já vou me desculpar aqui, não trago respostas, trago perguntas. Mais perguntas porque me formei, é assim que a gente é ensinado em psicologia. Brincadeira, gente, pessoal, psicólogos. Eu pensaria na zona de conforto muito. O que você pensa? Vai, me dá uma definição de zona de conforto. Eu acho ótimo. Por experiência, tá? A zona de conforto é um ambiente muito seguro e muito confortável, obviamente, como diz o nome. Porém, no meu caso, a gente acaba caindo numa rotina que, para mim, ela não é legal. A gente busca encontrar alternativas e soluções para que a gente continue se desenvolver, para que a gente continue atrás de desafios e para que a gente se sinta cada vez mais desafiado e tal. Então, no meu caso, tentar encontrar o equilíbrio, por mais desafiador que seja. Mas, novamente, a gente sabe que não é assim na prática, não funciona desse jeito para todo mundo. E tanto que, ainda sobre empatia, o que não faltam são pessoas querendo te tirar da sua zona de conforto, né? E também pensar qual é o significado para cada um. Eu acho que isso é sempre muito importante a gente pensar qual que é o significado de um termo para cada pessoa. E mesmo assim, vamos supor, para mim, qual é o significado de zona de conforto, eu acho que dentro da nossa linha de vida, em alguns momentos é necessário, em alguns momentos não. Né? Então, como você falou, às vezes eu me dediquei tanto para chegar num lugar, e aí a hora que eu chego e que eu me sinto confortável, que eu alcancei os meus objetivos para aquele momento, né? E que eu quero. Qual é a palavra? Que Esqueci ele. em português. Esqueci em Esqueci, português. gente. Só Nossa, alemão, mão, gente. Só alemão. muito. Então, a Mi tá falando de inércia. Para um lado, podia ser uma zona de conforto, do estou confortável, né? Vou continuar aqui e tudo mais. Mas aí a hora que chega também, né? Na inércia, no não tô produzindo, mas estou aqui. Há um tempo atrás eu estava escrevendo, até para página mesmo. Eu tô um pouco ausente, eu acho que às vezes as pessoas estão assim, nossa, faz mais de um ano que eu não posto, né? Por autocuidado também precisei me retirar um pouquinho das redes sociais. Mas eu estava aqui pensando sobre zona de conforto e me veio um termo de zona conhecida de desconforto. Eu acho que nela a gente talvez precise prestar atenção.
que é essa zona de desconforto, só que ela é muito conhecida, então eu sei manejar ela. É alguma coisa que eu faço sempre, que não me faz bem, mas eu tô acostumada. Esse acostumar pode ser parte do seu momento de vida, e é muito importante você olhar com carinho para todos os momentos que você está passando. Olhar com delicadeza para os seus processos. Será que eu não consigo dar um passo a mais porque eu tô com medo? O que está me paralisando? Né? E a gente volta lá para a primeira questão de novo, né? Sim, e eu também acho que é não se doer, né? Porque quando a gente escuta, você não tá afim de sair um pouco da sua zona de conforto, isso pega num lugar meio sensível, assim, as pessoas, elas podem se colocar numa posição e falar, pô, será que essa pessoa não tá vendo tanto que eu tô fazendo, tanto que eu trabalho, ou tanto que eu me dedico, e tem a coragem de vir falar que estou na minha zona de conforto? Sim. Eu também interpreto muito dessa forma. Eu acho que a gente deveria se respeitar mais em estar dentro das nossas zonas de conforto, nos doer menos em alguns casos, porque na maioria das vezes as pessoas que nos pedem isso, e que nos dão esse toque, cara, elas querem nosso bem. A gente nunca escuta você não tá afim de sair da sua zona de conforto como uma ofensa, né? E dificilmente vem de alguma pessoa que a gente não tem tanta afinidade. Então, eu acho que é sempre fazer essa reflexão também, né, amor? Tipo, quem está me dizendo isso? É uma pessoa que eu realmente considero? Porque se for, é se agarrar um pouco nessa proposta. Talvez essa pessoa tá enxergando um ponto que eu ainda não vejo e que talvez seja interessante eu me desafiar. Sim, abrir para o diálogo. Se for uma pessoa, se você deu essa brecha, se você deu essa abertura, você poder conversar o que você quer dizer com zona de conforto. Se alguém chegar para você e perguntar da zona de conforto, você se sentir ofendido, você olha educadamente para a pessoa e fala, meu irmão, você tá maluco? Fala baixo, rapaz. E outra coisa, agora você falou isso da pessoa, né, do outro vir com muito boa intenção, de novo, a gente entende, a gente coloca. Mas quando é a gente com a gente mesmo, eu acho muito importante a gente ter os nossos objetivos, a gente ter, né, o que a gente quer alcançar, e tomar um pouco de cuidado com a comparação com o outro. Cada um tem o seu processo. Ninguém sabe do processo que o outro está passando. A gente poder, se for para usar a comparação, se a gente conseguir se comparar, trazer a comparação para dentro da nossa linha de vida e pensar como eu estava ontem, como eu estou hoje, usar essa comparação para o individual, ela vai ser muito mais frutífera do que a comparação entre os pares, entendeu? Entre o lado a lado. É sobre. Uma aqui que eu acho maravilhosa. Eu já passei por isso, você sabe. E, cara, coincidentemente ou não, eu ouvi isso, que é o seguinte. Estamos aqui fazendo terapia, beleza, minha terapia tá ok. E a gente começa a se sentir muito bem nas últimas sessões para cá e tal. Vou contar a minha experiência. Eu tava fazendo terapia há pouquíssimo tempo mesmo, tipo, sei lá, 2 semanas. Conta e tudo, senão eu vou abrir. Então eu comecei a me sentir muito bem. Eu falei, cara, acho que eu tô 100%. Aí, antes de falar com a minha terapeuta, eu fui falar com a Mo, voltei pra Mo. Falei, Mo, eu acho que eu vou me dar alta da terapia. Eu acho que eu já tô bem, acho que eu tô legal. Ela olhou minha cara e deu risada. Ela falou assim, não é assim que funciona. E se a gente fizesse dessa forma? Ela colocou de uma forma mais sutil e me fez entender que talvez ali não era o momento adequado. Detalhe, isso já tem quase 1 ano. Sigo com a minha terapia fazendo muito sucesso, graças a Deus, e a Mo é a minha terapeuta. Então, Mo, a pergunta é, a gente pode se dar alta da terapia? Existe esse momento? Como que isso funciona? Mais uma vez, respostas amplas. Cada caso é especialmente, preciosamente único. E isso deve ser construído. No seu caso, especificamente, como fazia muito pouco tempo, né? E o começo da terapia, ele tem... o processo todo é muito potente, né? Mas eu acho que, enfim, vão vindo muitas questões. E no seu caso, especificamente, eu já conheci o contexto, né? Pensei, nossa, você botou uma aqui agora, você vê a mão assim, mas no seu caso, especificamente... Especificamente... Gente, calma, bom, explica isso direito. Precisava continuar. Precisava continuar. Especificamente, o seu caso. Precisava continuar. Mas, enfim, eu acho que se você está no teu processo e você sente que você alcançou alguns objetivos, enfim, que você gostaria de caminhar, né? De, enfim, se sentir caminhando sozinho, vamos dizer assim, né? Muito, muito importante você poder compartilhar com o seu terapeuta, com a sua terapeuta, isso, e vocês poderem construir juntos uma resposta. Mas eu acho, como eu tô dizendo, nem só um, nem só o outro, né? O terapeuta não tem todo o saber, você tem o seu saber, né? Mas, enfim, vocês estão em parceria. Então, nada mais justo do que encontrar essa resposta em parceria. Menos pro Tô, porque pro Tô eu não permito. Eu lembro de uma frase, uma analogia, eu não sei se foi você que me falou,
ou se foi a minha terapeuta, acho que foi você, eu não me lembro. A gente estava falando sobre tratamento, enfim, sobre acompanhamento terapêutico, você falou, na verdade, a terapeuta, ela não vai trazer a solução para os seus problemas. Imagina você como um avião, do qual você é o piloto. A terapeuta é a copilota. Ela vai te dar o direcionamento do que você pode ou não fazer e de como você poderia fazer. Eu acho que em vez de a gente olhar dessa forma que a gente está muito mal acostumado, dizendo, não, acho que daqui para frente eu posso sozinho. Acho que tudo começou a melhorar para mim quando eu entendi que é um alicerce mesmo, é um tamo junto. Cara, vamos fazer isso aqui junto, vamos tentar fazer essa jornada aqui a mais maneira possível. É um trabalho É uma no meu parceria. caso, de uma parceria de fato. E não, acho que você tá ok para seguir daqui, hein? Sim, e tem processos e processos, né, Tô? Eu sempre uso essa analogia mesmo do copiloto. Sempre que eu tô lá, eu falo assim, aqui a gente tá em parceria copiloto. O comando tá com você. É você que tem as suas respostas, a história é toda sua. O maior saber aqui não é do terapeuta, né? Mas a gente tá em parceria. A gente tá construindo juntos. Nada mais justo do que isso acontecer. Dá uma pena, né? Mas enfim. E existem, sim, casos e casos de pausa na terapia e de depois retomada de novo. Eu tenho, pessoalmente, em uma com uma das minhas terapeutas, da minha trajetória, eu tive essa abordagem mesmo. Eu falei pra ela, olha, depois de 5 ou 6 anos, eu tô me sentindo que eu gostaria de caminhar sozinha. E ela concordou. Ela falou, concordo com você, eu acho importante o que você tá me trazendo. 3 meses depois eu voltei, mas enfim. Você tá lembrada? Aí, lembra? Sou eu. Você tem falado muito sobre isso aqui, eu vou ressaltar. A gente fala muito sobre isso, né? Receita do bolo. Não existe receita do bolo para autoconhecimento. Então, o que a gente fala aqui é baseado, obviamente, amor com muito embasamento na experiência de vida, na experiência profissional. Eu comento, obviamente, também para dar esse contexto. Mas não existe regra. O que cada um passa é muito pessoal. Tem que respeitar a vivência do outro, que ele está passando. A gente não sabe, cara. Assim, por fora pode ser que esteja tudo bem, por dentro não. Vamos com calma. Vamos questionar em parceria, vamos questionar junto. Num momento tão doido que nem esse, onde a gente sempre está acostumado, né? Com a internet, chuva de informação, a gente precisa muito filtrar tudo que a gente escuta, tudo que a gente fala, as pessoas que a gente está acostumado a seguir. Mas, cara, nesse momento onde a gente está sendo bombardeado por notícia, bombardeado por todo tipo de conteúdo, principalmente por conta das eleições e especialmente por conta de tudo que está acontecendo. O tanto, assim, do teu ponto de vista, quão importante, Mo, e quais seriam os caminhos aí legais para que a gente pudesse criar e executar mais esses filtros? Cara, não vou entrar nessa briga, ou eu não vou falar sobre isso, ou não vou olhar isso agora. Acho que a gente falou bastante sobre esses pontos de entender e traduzir os momentos, né? Então, principalmente agora falando de conteúdo e internet, e que muitas vezes, na maioria das vezes pode ser invasivo e muito prejudicial para a nossa saúde, como que a gente faz isso na prática? Como eu consigo filtrar isso melhor para que isso não seja prejudicial para a minha saúde? É um momento de eu acho que os níveis de ansiedade e de estresse estão muito altos, né? Tá bem geral isso. Pensando nesse ponto específico que a gente, né, que estamos vivendo no Brasil, e mesmo quem está fora do Brasil, mas pensando no geral, eu acho que isso está só mais inflamado. Mas eu acho que nos últimos tempos, esse tanto de informação que chega até a gente, ele não tem tempo de ser digerido. E voltando de novo, né, tentando fazer conexões com a primeira pergunta, a questão da saúde mental, da preservação da nossa saúde mental, da manutenção da nossa saúde mental, pensando na base da pirâmide, né? Tem pessoas que estão no ponto, que estão no pico, né, que estão com níveis de ansiedade muito altos, mas precisam entender. Eu acho que a gente precisa, antes de tudo, se conectar com a gente mesmo. A gente tem um tempo, de novo, um tempo de silêncio, tá? Se do lado de fora tá muito barulhento, que a gente consiga entender os nossos limites, as nossas fronteiras. Cada um, de novo, cada um dentro do seu contexto, da sua história, entendendo os seus próprios limites. Eu acho que limite é uma palavra bem interessante, né? Talvez pontes. Mas aquelas pontes elevadiças, sabe? De que tinha em Castelo. Que a gente possa saber a hora da gente deitar a ponte para construir conexões onde vai ser produtivo. E, de novo, isso é particular, né? Isso é totalmente particular. E quando a gente perceber que está destrutivo, que não está produtivo, que a gente saiba a hora de levantar a nossa ponte também. Que isso seja móvel, mas que a gente possa construir os nossos limites, as nossas proteções. Isso é individual.
isso é com silêncio, isso é com tempo de se retirar de rede social, né? Que a gente possa dar um passo para trás, entender o que está acontecendo, entender o que eu quero discutir, o que eu não quero discutir, também não se fechar, né, dentro de um casulo, às vezes quando precisa, claro, se a gente está precisando, se a gente está muito delicado, como eu falei, essa é um recurso meu. Acho que quem está aqui e me conhece mais por perto ou me segue, percebe que eu estou retirada. Eu me retirei por uma questão de limite meu, da minha saúde mental, porque eu senti que estava me comprometendo, né? Hoje estou aqui porque é por uma, assim, riquíssimo motivo para estar em contato com você, né? Para poder compartilhar, enfim, por ser algo muito frutífero. Mas eu acho que a gente poder voltar na manutenção da nossa saúde mental. Construir os nossos limites, reconhecer os nossos limites, né? Ter esse tempo de entender o que é frutífero e o que não é frutífero. Isso é muito palpável, tá? Eu acho que isso dá muito pra gente perceber. Meu, não tá me fazendo bem olhar pra isso, não tá me fazendo bem estar aqui, eu seguir essa página, ou ter essa discussão. Conta até 10 antes de se envolver numa briga, ou conta até 10 antes de responder alguém. Vale? Faz sentido? Não faz? Meu, eu acho que se a gente não aprender isso nesse momento tão intenso e tão pesado, não vamos aprender mais. Então, se há algo positivo que a gente pode levar de toda essa tensão, é isso, tipo, experiência. É a gente se entender e se respeitar, né? Com certeza, com certeza. Obviamente, respeitar o outro, se respeitar, respeitar o outro, respeitar a opinião alheia, os conceitos, também preservar as suas próprias, mas entender até onde eu consigo ir, né? Entender literalmente, escolher o que é saudável pra gente, bem isso, né? Compreendendo o outro, dando os limites necessários, agindo ao invés de reagir. A gente às vezes entra muito num modo reação, né? Que a gente possa dar um passo para trás, respirar e poder agir de acordo com aquilo que eu acredito, né? Com aquilo que eu quero construir e se retirar um pouquinho da reação e ir mais para ação. Nossa, é um desafio, hein? Mas totalmente necessário. Bom, amei aqui nossa conversa, como sempre. É sempre um remédio, sempre maravilhoso falar com você. E aqui eu queria aproveitar para que você trouxesse algumas dicas de conteúdos que você consome e que você acha que são conteúdos frutíferos, como você mesmo disse, para que a gente pudesse compartilhar aqui com o pessoal. Eu pensei em algumas coisas de indicação, coisas que, como você falou, que são conteúdos que me recarregam. Pensei em lugares diferentes. Tem um documentário no Netflix que eu gosto muito. É uma plataforma de mindfulness, que é essa atenção plena, né? A atenção, a gente poder fazer coisas com atenção. Tem várias técnicas de meditação e tudo mais. Não tem nenhum contexto religioso, né? É totalmente científico. Se chama Headspace. É meditação guiada, eu acho, mas é um documentário. Tem um documentário só sobre sono e de como se autorregular. Tem várias bases científicas, muito interessante. A ilustração é maravilhosa. Vale super a pena. Livros. Também quem me conhece sabe que minha ídola, Brené Brown, ela é uma socióloga, social worker. Ela trabalha nos Estados Unidos, tem uma pesquisa imensa também sobre vários sentimentos, sobre o sentimento de vulnerabilidade, de medo. Todos os livros dela são maravilhosos, então indico todos. Um especificamente, que chama A Coragem de Ser Imperfeito, que é um livro maravilhoso, maravilhoso. Para quem quer treinar um pouquinho o inglês, tem um podcast. Ela tem 2 podcasts, mas tem um podcast dela que se chama Unlocking Us. É em inglês, mas quem quiser treinar é muito bom. Página do Instagram, uma querida de Catanduva, tá? Para quem tá em Novo Horizonte, aí nas regiões. Andrea Baiocato, ela é uma fisioterapeuta que tem uma formação de mindfulness também. Ela é, então, uma pessoa que tem toda a formação para as técnicas de mindfulness, de meditação, de estar presente no presente, no agora. Também no Instagram, para quem tem criança, Steph Machado é uma artista que dá várias dicas de usar papelão para fazer artesanato com as crianças, coisas lindas. E o último, que é esse exemplo nosso de agora, da gente encontrar tempo para tomar um café junto de quem a gente ama, de pessoas que constroem, de pessoas que aquecem a nossa alma e que aquecem o nosso coração, porque, sinceramente, eu acho que é uma das bases da gente conseguir manter a nossa saúde mental em dia. Arrasou, gente. Você arrasa muito. Eu vou mandar depois um post bonitinho com todas as informações para compartilhar com todo mundo. E muito, 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 muito feliz de te ter aqui. Eu super concordo. Eu acho que
estar presente e a gente separar um tempo para poder ter uma troca, por mais rápida que seja, faz todo sentido, né? A gente sabe o gasto positivo que isso nos traz. Com isso, Mo, você já deu excelentes caminhos aqui e excelentes dicas para autoconhecimento e comportamento e saúde mental, mas queria que você trouxesse suas considerações finais para o nosso encontro maravilhoso. Ai, foi muito bom. Eu acho que essas trocas todas e ver também as pessoas que entraram aqui. Ai, muito gostoso a troca toda. Eu acho que os pontos que a gente abordou, com certeza eles podiam ter ido muito mais profundamente, né? Mas aí a gente teria já estourado todo o tempo que já estouramos, né? De proposta. Mas o que eu ressaltaria é para a gente não negligenciar os sinais que o nosso corpo e a nossa mente dão pra gente todos os dias. Pra gente tentar ao máximo reservar um tempo para estar consciente, para estar presente com aquilo, com as mensagens que são encaminhadas pra gente o tempo todo, né? Que a gente possa e que a gente não negligencie a nossa saúde mental. Se a gente sente que a gente se beneficiaria, né? Na dúvida, vamos fazer uma avaliação, né? Vamos conversar com alguém. Não, né, se você está se sentindo sozinho, que você possa ali, ou para quem está perto, e como você já, né, entramos em outra pergunta, que você possa ali estar em parceria com outra pessoa. Mesmo não atendendo, atualmente eu não atendo no Brasil, mas tenho minha página, posso deixar o meu e-mail para quem quiser me pedir indicações. Tem profissionais maravilhosos que, por sinal, já passaram aqui e eu vi os nomes aparecendo, que são excelentes, assim, psicoterapeutas e que eu poderia indicar, né? Ou mesmo para fazer um acolhimento. Não negligencie a sua saúde mental. E te agradecer de todo o coração, que eu amei estar aqui com você. Eu queria trazer que essa jornada de autoconhecimento, autocuidado, ela é maravilhosa. E, infelizmente ou felizmente, existem momentos em que vocês, profissionais, vocês conseguem dar o caminho, né? Tem muito o que cada um deve fazer por você, enfim. No teu caso, orientar um bom profissional. Cara, a jornada ali daquela pessoa com aquele profissional tende a ser maravilhosa. E tem muito para ser construído. A gente falou muito sobre autoconhecimento, empatia e de que são questões pessoais, mas estejam atentos, né? Porque a gente acha que está tudo bem na prática. Eu achei que estava tudo ótimo. Até a hora que a minha terapeuta virou para mim e falou assim: e aí, como é que você tá? Aí eu fui entender, meu bem, que não estava tão bem. Aí ela me deu o caminho maravilhoso das flores, do qual a gente sabe a importância, né? Então, Mo, muito obrigado. Eu acho que é um assunto que a gente sempre tem que falar sobre. Eu te amo demais, você sabe, eu tô morrendo de saudade. Quero que você dê um beijo enorme no João, na Ceci, que eu amo muito. E tô esperando vocês aqui pra gente poder falar mais e pensar em mais pautas aqui para as nossas lives. Também fiquei muito, muito, muito feliz com a presença de todo mundo aqui. São todos sempre muito bem-vindos. Obrigado mesmo, viu, Mo? Amo muito. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo que passou, para quem tá aí. Obrigada pela oportunidade. Acho muito importante. E eu te desejo toda a sorte do mundo no seu projeto novo. Tô aqui pertinho, longe e pertinho. Obrigado, Mo. Te amo muito, viu? Amo. Pessoal, muito obrigado por todos vocês que estiveram aqui com a gente também. Semana que vem tem mais. Aguardem. Beijo, Mo. Tchau, beijo. Te amo. Tchau.